Olá, se você quer saber mais sobre o que é pseudotumor, fique até o final desse vídeo que vou falar mais nesse vídeo de hoje. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da Clínica Regenerate e no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral e toda semana temos o Neuronews, no qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. Se você não quiser perder nenhuma novidade do nosso canal, se inscreva no canal e clique no sininho. Vai receber a notificação de todo novo vídeo e não vai perder nenhuma novidade. Pseudotumor, ele é um nome que causa muito temor às pessoas que ouvem, mas não é uma doença de se temer um câncer ou um tumor no cérebro. Ainda mais que o nome é pseudotumor cérebro. Quando as pessoas ouvem isso, ficam assim. Mas justo o nome pseudo é justo para dizer que é falso. Pseudo é de falso ou quase. Não é um tumor cerebral, mas se comporta como se fosse um tumor. Que quando se tem um tumor dentro do cérebro, ele começa a crescer e ocupar espaço. E aí ele causa hipertensão intracraniana, ou seja, aumenta a pressão dentro do crânio. Que o crânio é uma caixa fechadinha. O crânio ele tem o osso todo e ele é bem delimitado e ele é fechado. E quando algo cresce lá dentro, na verdade, está aumentando a pressão dentro do crânio. Então, se tem a hipertensão intracraniana. Hipertensão é aumento de pressão. O pseudotumor, ou a doença pseudotumor cérebro, ela também é chamada hipertensão intracraniana idiopática. Idiopática é que não se sabe a causa exata dela. Ou, se a gente vai verificar as causas, elas não são a causa mais comum, como o tumor dentro do cérebro. Então, o que é o pseudotumor? O que é a hipertensão intracraniana idiopática? É quando acontece algo no cérebro que o líquido que banha o cérebro e todo o sistema hídrico do cérebro, ele começa a se acumular de maneira tal que vai gerar o aumento da pressão dentro do crânio. Se começa a ter muito líquido, o espaço, o tamanho do crânio é único, isso acaba causando sintomas. E o que se causa como esse sintoma? Já que o líquido está aumentando a pressão, tudo que pode ser comprimido e apertado vai ser afetado. Por exemplo, um dos principais tecidos biológicos que é fácil de ser comprimido e se ter sintomas são os nervos ópticos. Pois o nervo óptico ele é uma fiação, um filamento de tecido neural que sai lá da parte de trás do cérebro, estica e vai até no olho. E ele é envolto pela bainha, e essa bainha tem líquido entre o nervo e a bainha dele. Se o líquido está aumentando a pressão, ele comprime o nervo. Se ele comprime o nervo, a pessoa vai ter alterações visuais. Essas alterações visuais podem ser desde visão turva até visão dupla, ou perda de visão periférica, ou até mesmo momentos de cegueira transitória ou perda de visão mesmo. Além disso, o aumento de pressão dentro do cérebro vai causar dores de cabeça. Dores de cabeça associadas com náuseas, vômitos, tonturas, e isso tudo pode confundir muito com enxaqueca. Enxaqueca que a pessoa tem uma dor de cabeça forte, intensa, que muitas vezes é pulsátil, com náusea, vômitos, tonturas. E o que faz a diferença da enxaqueca para o pseudotumor é a constância dos sintomas, a perda visual de maneira constante e uma alteração no fundo de olho, que é o edema de papila, que aparece esse edema de papila que é do nervo óptico, que é um sinal que isso não é só uma enxaqueca. O que diferencia a enxaqueca da hipertensão intracraniana idiopática do pseudotumor é a constância dos sintomas do pseudotumor. A pessoa fica constantemente com a visão atrapalhada.
e começa a ter isso muito mais do que uma crise de enxaqueca. A crise de enxaqueca, ela é de 3 horas a 72 horas. Se passou disso, de 3 dias tendo dor de cabeça, com visão turva, perda de visão lateral, qualquer outra coisa desse tipo, ou visão dupla, não é para se pensar em apenas enxaqueca. É necessário, sim, fazer a investigação pensando-se no pseudotumor. Além da dor de cabeça intensa, com náuseas, com vômitos, com piora quando fica mais tempo deitado, que se a pessoa fica deitada muito tempo, acumula e é mais difícil de drenar o líquido do cérebro. E como é mais difícil de drenar, aumenta mais a pressão e piora os sintomas. Tanto que a pessoa que tem pseudotumor, muitas vezes, se ela deita no plano, no retinho, por algum tempo, a dor vai piorando, 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 até a pessoa não aguentar e ter que acordar com dor, com muita náusea, com perda da visão, com alteração da visão. A dor também irradia para o pescoço e às vezes para as costas. Pode ter a sensação de pulsar do ouvido, de estar sentindo, ouvir o pulsar do sangue nos ouvidos. E pode ter um barulhinho no ouvido, como se tivesse um tinnitus contínuo, com um bim. A grande questão é que esses sintomas, eles não estão com as características típicas da enxaqueca da pessoa. E eles são de maneira muito mais persistentes e eles pioram com o decúbito, quando a pessoa fica deitada no plano retinha por muito tempo, tá? E eles duram mais que 72 horas, que isso é um sinal de alerta. Bom, você que está nos ouvindo, escreva nos comentários o que você acha sobre essa doença, pseudotumor ou a hipertensão intracraniana idiopática. É uma patologia com relativa prevalência e que é mais comum em mulheres, especialmente mulheres obesas. E especialmente se for mulheres obesas que fazem uso de vitamina A, tá? Bem, e como se faz o diagnóstico da hipertensão intracraniana idiopática ou do pseudotumor? O diagnóstico ele é feito através de exame de imagem, que faz uma tomografia ou especialmente uma ressonância. Na ressonância vai ver a dilatação da bainha do nervo óptico, que pode sugerir aumento da pressão intracraniana. Além disso, o exame do fundo de olho vai indicar o edema de papila, que vai estar relacionado com o aumento da pressão intracraniana, pois está aumentando o líquido, o disco óptico ele vai estufar para fora. O diagnóstico definitivo é feito com a punção lombar. A punção lombar é um procedimento que o médico pega uma agulha bem fina e coloca entre os ossos da coluna para pegar o líquido que banha o sistema nervoso. E quando entra em contato com esse líquido, a gente mede a pressão e vai ter uma pressão aumentada. O justo aumento dessa pressão do líquido intracraniano, do líquido de dentro do sistema nervoso central, vai ser a indicação de que existe a doença, que existe a hipertensão intracraniana. E bem, uma vez que a gente fez o diagnóstico da hipertensão intracraniana, tem que se fazer o tratamento. O principal tratamento é com um medicamento que chama-se Diamox, ou a cetazolamida, ele é um inibidor da anidrase carbônica. O que ele faz? Ele diminui a produção do líquido dentro do cérebro. Uma vez que a pessoa vai tomando ele gradativamente vai diminuindo a produção do líquido de dentro do cérebro. E isso diminuindo a produção, o escoamento está diminuído, mas se diminui a produção, entra no equilíbrio. Não é só ele, também é possível utilizar diuréticos de alça para retirar mais líquido e assim também retirar líquido do cérebro. Também é possível utilizar anticonvulsivante como o topiramato, que também reduz a produção do líquido dentro do cérebro. E também a gente pode utilizar de maneira transitória um pouco o corticoide para reduzir a dor, enquanto os outros medicamentos não vão fazer efeito, tá? Se o uso do Diamox, do topiramato e do diurético de alça não forem suficientes para reduzir os sintomas
do pseudotumor, é possível realizar um procedimento de derivação ou shunt. Nesse procedimento de derivação, o cirurgião ele conecta uma mangueirinha na parte de trás da coluna, passa por debaixo da pele e conecta no peritônio, no abdômen. Aí o excesso de líquido que está sendo produzido, ele consegue sair através desse canal, dessa mangueirinha, e ser jogado no peritônio, na parte da barriga, aonde ele vai ser absorvido e é estéril e não tem problema nenhum. São poucos os casos que tem que ser realizado esse procedimento. Na maior parte dos casos, é possível tratar a doença com os medicamentos, especialmente se a gente não encontra nenhuma causa, como uma trombose de seio venoso ou alguma obstrução do sangue venoso. O principal elemento é estimular o paciente a tratar a apneia do sono, emagrecer, ter um esforço importante para emagrecer e usar os medicamentos, que muitas vezes, com o passar do tempo, vai reduzindo, vai melhorando, a gente vai reduzindo os medicamentos até a pessoa ficar boa, tá? Mas isso tudo necessita de acompanhamento e necessita de periódicas avaliações da pressão de dentro do sistema nervoso central. E não pode parar os medicamentos sozinhos. Se a doença do pseudotumor não for tratada, ela sim pode gerar consequências como um dano permanente nos nervos ópticos e um dano de visão permanente. E também pode causar danos permanentes a estruturas neurais do cérebro e das meninges e de outros elementos do funcionamento dos neurônios. Mas o primeiro de todos e o que pode ter maior dano irreversível é os nervos da visão, como, por exemplo, a pessoa ficar cega permanentemente. E por isso trata-se de uma doença que tem urgência no diagnóstico e no tratamento dela. Eu tive um caso de uma paciente que ela não estava sendo feito o diagnóstico dela lá na Amazônia, ela viajou aqui para São Paulo, eu fiz o diagnóstico e prontamente resolveu, ela voltou a enxergar, acabou a dor, ficou boa o suficiente para poder voltar para Manaus e lá ela continuou o tratamento dela e está resolvido o problema dela, mas era um caso de uma paciente que estava piorando progressivamente e perdendo a visão progressivamente. E quando ela entrou no avião que aumenta a pressão, teve uma piora da dor absurda, porque aumenta a pressão inicial. Quando a cabine insufla ar para o avião subir, tem um aumento da pressão e aumenta muito a dor. Bem, você que está vendo o vídeo e gostou dele e conhece uma pessoa que possa ter hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor, envie o link desse vídeo para essa pessoa. Sempre que você lembrar de uma pessoa que tenha dor de cabeça e perda de visão, alteração de visão, lembre que possa ser uma doença mais grave, tá? E veja aqui ao lado, pois eu tenho uma surpresa muito legal para vocês. Temos outros vídeos relacionados ao tema no canal. E dê aquele joinha, dê aquele like e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais!